E aí eu vou passar para vocês os documentos todos que eu peço, para que vocês fiquem ligados que cada vez mais a gente precisa estar se munindo de documentação. É isso, galera. E é uma forma, né, de você aí se proteger das formas como a lei está hoje. E aí, para fazer esse HC, doutora, os documentos, laudos médicos, como é que funciona até chegar nessa autorização? Fiz uma lista aqui com relação a alguns documentos que geralmente eu costumo pedir. Boa, não é tão burocrático então, né, nesse sentido. Dá para você fazer... Dá para você fazer de forma online, sem muita burocracia. Como você falaria para um juiz, se você estivesse ali numa audiência, né? Junta essas documentações para comprovar tudo nesse sentido. Então eu fui lá, peguei toda a documentação, tá tudo certinho. Quanto tempo costuma levar para conseguir essa decisão judicial? E no cultivo top, hein? Você vê a planta ali vindo na flora, né? Deixa eu rodar aqui, ó. Ó que bacana, ó. Muito bonita mesmo a estrutura, folhagem. Falta de magnésio, Churuganja, aqui do Jamaica. Ó lá, por que ele adotou isso, né? Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Receber ela, nossa advogada do canal, doutora Raíza Quintela. Muito boa noite, minha querida. Muito feliz aí com esse projeto já que você vem desenvolvendo com a gente. Boa noite, meninos. Boa noite a todos que nos assistem. Hoje, mais uma vez aqui, né, como toda semana, tirando as dúvidas da galera e contando aí com a presença de todos no chat. Sempre muito bom, viu? Gratidão. Maravilha. Minha querida, a gente, semana passada, estava num evento que a gente adora muito, Semana Torne-se um Grower, que traz, né, esses parâmetros para quem está começando, para quem quer rever conceitos. E, claro, não dá para deixar de fora a parte medicinal que a gente teve agora há pouco com a doutora Amanda, e principalmente para quem quer ter a paz de cultivar, não tem outra forma. Precisa entender das leis, precisa entender por onde que a gente pode atuar para que isso seja possível. E por isso, a doutora Raíza vai dar para vocês esses parâmetros, né, principais para você que está aí pensando nessas questões jurídicas, começando principalmente por que a lei brasileira diz hoje, doutora, sobre o cultivo doméstico para fins medicinais. Então, galera, hoje o cultivo de cannabis, e na verdade de qualquer substância psicotrópica para fins medicinais ou religiosos, ele é perfeitamente legal, não só pela lei de drogas, mas também com embasamento ali na Constituição Federal, na lei do SUS. Todas as legislações que englobam aí a questão de saúde pública, elas abarcam e garantem também esse direito ao cultivo, né, doméstico, né, para fins medicinais. A gente precisa fazer uma militância hoje judicial muito mais no sentido de conscientizar o legislador sobre essa questão, trazer para as pessoas também que não têm esse conhecimento de que isso é legal. Nós não estamos pedindo e nem levantando nenhuma bandeira de ilegalidade, né? A própria legislação de drogas traz essa possibilidade, e nós só queremos que ela seja exercida, né? Que o nosso direito seja exercido. Exato. Ô, Churu, a gente quando traz conteúdo político aqui, né, muitos growers acham massivo, denso, chato muitas vezes, né? Mas é importante, né, cara? Se a gente não começar a entender como são as leis e como que a gente pode se posicionar para mudá-las, a gente vai ficar sempre no mesmo lugar, né, cara? Sabe quem tá proibindo a planta, pessoal? É a política. E só quem vai libertar a planta é ela também. Uma coisa é a gente libertar dentro da nossa casa. Outra coisa é da porta da sua casa para fora, você ser tratado como marginal. Se é a política que proíbe, é a política que libera. E é por isso que a gente tem que continuar falando de política sim, porque se está proibido, é porque a política proibiu e só ela vai poder libertar a planta. É, doideira, é isso mesmo, né? E aí, doutora, acho que um dos únicos remédios constitucionais que a gente tem hoje é justamente o habeas corpus, né? O HC preventivo ali. Como que ele nos protege para quem cultiva e como que a gente pode ir nessa direção? Então, o habeas corpus, ele surge aí, na verdade, de um levantamento de uma tese há muito tempo atrás ali pela Rede Reforma, né? Um grupo de advogados militantes que já em 2012, ali 2014 já fazia esse trabalho, até determinado momento em que o STJ ele reconheceu esse direito, né? Parece até pleonasmo a gente ficar repetindo, né, a mesma coisa, mas é justamente isso. O STJ ele passou a reconhecer naquele determinado momento a legalidade do cultivo, uma vez que ele considera que a conduta ela é atípica, né? Ela não está ali constando, não pode ser caracterizada ali, como o Churu bem disse, com relação como uma prática delitiva, né? Então esse reconhecimento ficou
for posto ali na Corte Superior, na Corte Suprema, e a partir disso a gente vem tendo grandes decisões também nas esferas de baixo, né? Nas esferas de segundo e primeiro grau de jurisdição também. É isso, galera. E é uma forma, né, de você aí se proteger das formas como a lei está hoje. E aí, para fazer esse HC, doutora, os documentos, laudos médicos, como é que funciona até chegar nessa autorização? A partir do momento que você tem o salvo-conduto, você possui a decisão favorável naquele sentido, seja em liminar ou seja em decisão final, você fica impedido, né, de ser cerceado a sua liberdade por conta daquela prática em específico. Então, isso dá uma segurança, né, do teu cultivo, da tua vida seguir normalmente. E para tudo isso é necessário todo um processo extrajudicial, um processo que você busca ali o acolhimento e um atendimento ali na sua saúde, busca se tratar através das instrais corretas, fazer ali uma preparação para se munir de conhecimento e plantar de forma adequada, né? Buscar os profissionais corretos para aquilo. Fiz uma lista aqui com relação a alguns documentos que geralmente eu costumo pedir. Existem os básicos, que são receita médica, laudo de cultivo, curso de cultivo, laudo agronômico, comprovantes de residência, comprovantes pessoais, documentos pessoais, mas eu costumo pedir sempre alguns documentos a mais. E aí eu vou passar para vocês os documentos todos que eu peço, para que vocês fiquem ligados que cada vez mais a gente precisa estar se munindo de documentação. Então, se você está com a sua pastinha Grower aí, aproveita para atualizar agora esse momento dos documentos. Vamos lá? Anota. Então, pega a canetinha. Documentos pessoais, né? Vocês precisam estar ali junto. Além dos documentos pessoais, eu costumo pedir para que vocês mantenham sempre atualizados certidão de antecedentes criminais, coloca na pastinha Grower também. É um documento que eu sempre peço também para habeas corpus, porque a gente comprova que existe ali uma ocupação, não existe ali um envolvimento, uma ocupação ilícita daquele paciente. Né? Doutora, e como é que eu faço isso? Como é que eu peço essa certidão aí? Onde que eu peço? Você vai lá, Polícia Civil do seu estado tal e Polícia Federal do estado tal. E lá você vai ver nas abazinhas de serviço, tanto um como o outro, nada consta criminal, ou certidão negativa de antecedentes criminais. Qualquer um desses dois que você achar, você consegue fazer dentro dos próprios sites o levantamento dessas duas documentações. Boa, não é tão burocrático então, né, nesse sentido, dá para você fazer... Dá para você fazer de forma online, sem muita burocracia. Um outro documento que eu geralmente peço é se a pessoa tem, por exemplo, registro de trabalho lícito, ou se você tem uma empresa registrada, que faz uma operação de alguns anos, que você ande com esse tipo de comprovação também, né? Porque até em qualquer abordagem você vai precisar justificar. Trabalho disso, sou fulano, moro em determinado local, até para fins de transparência ali na primeira abordagem mesmo, é bom você estar com esse tipo de informação, pelo menos ali na ponta da língua, né? Então, uma comprovação de ocupação lícita, geralmente eu peço para que o paciente faça assim, uma cartinha, né? Digamos assim, um relato pessoal, para ser juntado também no processo de habeas corpus. Nesse relato pessoal, a gente consegue trazer um viés do próprio paciente para o juiz. A gente coloca uma certa humanização ali no processo. Então, assim, se o juiz muitas vezes pensa em fazer uma audiência para ouvir o paciente, ele vai primeiro ler o relato, vai ver se ele não está satisfeito ali com aquele relato. Essa é a hora de emocionar, né? É o que a gente pede quando a gente faz a Copa Grower, um relato lá para emocionar a comunidade. Contar a história mesmo, né? Ser o mais sincero possível, o quanto que tá mudando a tua vida. Eu acho que é importante trazer esse peso emocional de fato, porque é o que faz a diferença na tua vida isso, né? Você tá ali naquele medo diário, sofrendo com isso, você sabe o quão importante é para você isso. Então leva essa carga, né, no teu relato, acho que é importante. Isso, demonstrar que se sente realmente numa situação de perigo, né, que esse proibicionismo é uma questão política que, apesar de ser evidente, a gente precisa dizer que sofre com ela, a gente precisa dizer que não tá ok. Não adianta só virar o rosto quando se vê as situações acontecendo, uma abordagem em razão de raça, em razão de credo acontecendo, virar o rosto e achar que aquilo ali nunca vai acontecer com a gente, porque pode acontecer, todos estão sujeitos, né? Então, de certa forma, é algo que a gente precisa emocionar, precisa trazer, de fato, ali as angústias do nosso dia a dia, as nossas melhoras, como conhecemos a planta, né? O seu relato, como você falaria para um juiz se você estivesse ali numa audiência, né? Você precisa trazer aquele relato ali de uma maneira muito natural, de uma maneira muito heróica, como de fato ela é. Dando seguimento aqui nos nossos documentos necessários, eu sempre peço para que o paciente
paciente ele costume fazer antes mesmo do uso da cannabis, ou que se atenta no seu histórico pregresso aí médico e faça o levantamento das medicações que utilizou anteriormente, né, com relação a aquele medicamento não ter funcionado anteriormente, e traga laudos também relativo à questão da cannabis, com relação ao quanto evoluiu ali a cannabis. Quanto mais a gente traz de comprovação com relação, usei medicamento benzoazepínico em 2011, 10 anos atrás, e agora passei por uma consulta com a doutora Amanda, vamos supor, e tem uma prescrição que fez a diferença com uma medicação que não foi aquela. Tudo isso a gente monta ali uma árvore, um organograma, e vai montando uma documentação, né, diferente. Uma documentação que não está ali só no básico, né? A gente junta, conversa geralmente isso aqui com o cliente, numa reunião, e a gente passa os porquês dessas documentações, como a gente está passando aqui para vocês. Esses documentos médicos bem completos, de preferência, né? Se houver essa possibilidade, a gente traz essa documentação, um certificado de cultivo, mas que não só, se puder, faça só o certificado de cultivo, curso de cultivo, mas participe de uma mentoria também, né? Que aí a gente vai ter muito mais embasamento no tocante a você ter um acompanhamento ali daquele cultivo, né? De forma remota, ainda que seja. Com relação ao laudo agronômico, a gente tem que prestar atenção se o laudo ele está especificando dentro do que foi pedido ali na receita médica, se aquilo ali existe a especificação de estrais ou não, e se aquele profissional ele está se colocando ali como responsável do cultivo. Essa informação, apesar de parecer assim um pouco demais, é interessante que a gente traga essa informação de que existe um acompanhamento de um profissional do cultivo, ou então a mentoria. Você simplesmente não fez o curso ali e seguiu só para fins de levantar, né? Que você de fato é uma pessoa que está cultivando, está ali experimentando ali o dia a dia do cultivo, aplicando ali no seu dia a dia a questão da medicina, né? Como está refletindo aquilo na sua saúde. E a gente junta essas documentações para comprovar tudo nesse sentido. Vou passar agora para as últimas, que é com relação à autorização de importação da Anvisa. Ela precisa estar dentro da vigência. Se você fez compras, por exemplo, de medicamentos, compras de importados ou associações de óleos, que você demonstre, né, aquela compra, ou que você levante os orçamentos de quanto está custando aquela medicação, que a gente sabe que mesmo na associação é uma medicação cara, né, que ultrapassa aí pelo menos os R$400 por mês. E aí a gente precisa fazer 2 procedimentos finais para comprovar. Primeiro, óbvio que a Anvisa ela não tem regulamentação para cultivo e não vai ter agora, né, ainda com essas regulamentações novas. Então a gente precisa ir lá no site da Anvisa, geralmente naquele Fale Conosco, aí a gente coloca lá, só quero solicitar uma autorização para cultivo individual. Bota seu e-mail, preenche seus dados, com certeza você vai ter uma negativa, né, dessa autorização que não existe. Mas essa negativa é, de certa forma, uma forma da gente comprovar e evitar mora também no processo. Muitas vezes o juiz ele diz, não sei, né? Muitas vezes o juiz não sabe que a Anvisa não tem uma autorização para cultivo, mesmo a gente mencionando ali na petição inicial, e aí ele manda intimar a Anvisa para depois o processo voltar com a resposta do executivo, se a gente já pode juntar essa documentação e já ter a comprovação de que não existe essa autorização, foi pedida, não precisa brigar ali por questões de qual tipo de ação que seria cabível ou não, né? A última documentação que eu listo para vocês é um rol extenso, mas aí é um rol específico, de acordo com o que a gente está vivenciando na prática, né, pessoal, das decisões. E aí a última é com relação à comprovação de negativa fornecimento da medicação que está prescrita na sua receita pelo SUS do seu estado ou município. Então, assim, a gente comprovar que não existe fornecimento dessa medicação pelo SUS é mais uma forma da gente escancarar a omissão do estado em fornecer saúde para as pessoas. É um argumento que a gente levanta e comprova. Galera, deixa o like, porque essa documentação que a doutora passou, depois você volta nesse momento da live, pega a caneta e papel ali, porque é muito importante trazer. Às vezes, Churu, parece que é muita coisa, mas se você for ali, ó, semana por semana, dedicando para separar uma dessa documentação, começar ali o teu tratamento, né, começar a entender esse viés, você vai ver que em pouco tempo você tá ali, ó. E aí eu vou te dizer, pode colar no nosso link aqui do acolhimento, você já vai ter todas essas informações detalhadas e aí a doutora Raíza vai ali desenvolver o que precisar de a mais. Churu, o importante é estar munido da informação para ir atrás
atrás dessa documentação necessária mínima, né, cara? Tá munido da informação e correndo atrás aí da papelada. E eu costumo falar, doutora, que inclusive isso aí passa seriedade para pessoas que são leigas e convivem com a gente. E justamente continua naquele senso, naquela conversa aglutinativa que foi sendo colocada na cabeça das pessoas, que a cultura da planta se resume a uma pessoa que comercializa e outra pessoa que consome e acabou. Quando a gente mostra que existe todo um amparo legal, que existe a parte medicinal, inclusive gosto sempre de mencionar essa parte cultural e espiritual que existe em volta dessa planta, conhecer a história dela, conhecer os usos e mostrar que mesmo dentro das leis que nós temos no nosso país, ainda que difícil, ainda que um pouco complicado, mas que já existe um caminho, existe ali um mecanismo. E quando a gente vai atrás, muitas vezes as pessoas já começam do próprio cultivo, sabe, doutora? Quando a pessoa vê que, peraí, não, isso aqui se planta, isso aqui eu não preciso recorrer e alimentar toda essa parte aí do tráfico, né, que é o problema. E aí a gente mostra isso, passa credibilidade. Então, juntar aos poucos, conversar ali com nossa rede de apoio é muito importante e reunir dentro daquilo que está ali na nosso alcance, né, doutora? Tem alguns que exigem investimento, obviamente, mas muitos, como a doutora já falou, não precisa de investimento. Alguns você consegue até pela internet, já é coisa que vai se juntando ali, né? Sem dúvida alguma, Churu. Você falou isso, inclusive me veio à mente agora uma situação. Uma mãe de 2 filhos autistas, né, severos, me mencionou em determinada entrevista que eu fiz a ela, na OAB aqui do meu estado, né, com relação à preferência, muitas vezes, né, dos médicos convencionais, os médicos que não buscam se até estudar a questão da cannabis, né, ou até mesmo pelo preconceito, que muitas vezes eles preferem prescrever medicamento para baixar a pressão da criança do que prescrever um medicamento de THC, né? Então, assim, a gente começa a expor esse tipo de situação na rede social, começam a ver que pessoas comuns do dia a dia, até pessoas que muitas vezes a pessoa nem imagina, né, que começou a fazer uso, se beneficiou, aquela pessoa que diminuiu drasticamente o uso de álcool, né? Então, assim, quantos benefícios não teve ali? A pessoa que mais fala, na verdade, é a prática, né? A prática, e a gente vê que realmente existe um embasamento jurídico, que o que a gente passa aqui de embasamento jurídico não é devaneio, é algo que está, de fato, embasado na lei, é um direito de todos perseguirem e lutarem pela própria saúde, escolherem, optarem pela via do tratamento menos danosa para si, né? Assim como existe a liberdade da pessoa que, por exemplo, é adventista, não ter determinadas situações, né? Eles também precisam entender, né? Os conservadores também precisam entender que existe as liberdades também de quem busca a própria saúde através de substâncias psicotrópicas controladas, como a planta da cannabis também é, né? Então, acho que é muito esse o jogo, né? A gente informar e deixar as pessoas cientes da naturalidade do que estamos falando. Doutora, então eu fui lá, peguei toda a documentação, tá tudo certinho. Quanto tempo costuma levar para conseguir essa decisão judicial? E você tá gostando do vídeo? Se tiver gostando, não esquece, deixa aquele like que legaliza. E antes da gente continuar esse conteúdo, só quero te dar um aviso muito importante para você que está buscando aí o habeas corpus, o HC, e tá na dúvida de como proceder. Doutora, o que é o HC? Então, o habeas corpus preventivo, ele é um remédio constitucional que garante a liberdade em casos atípicos, como é o caso do cultivo de cannabis, para que as pessoas elas não sofram constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção e de porte do seu medicamento. Mais ou menos quem que pode recorrer ao HC? O habeas corpus, ele é um remédio disponível para todos, assim como a cannabis. Então, é necessário que as pessoas que estejam interessadas em entrar com esse tipo de processo para garantir o seu cultivo legal, elas estejam munidas aí das documentações necessárias. Então, o habeas corpus é para todos. Salve, comunidade! Eu vim aqui compartilhar com vocês a minha alegria. Eu consegui o meu HC. Agora eu vou plantar meu medicamento em casa, né, com segurança e tranquilidade. Agradecer ao trabalho lindo dessa galera que realmente possibilita, né, a gente ter esse acesso, né? Porque, como vocês podem ver, eu não sou nenhum playboy, né? Olha aí, minha casa é simples, sou uma pessoa simples, não tenho um poder aquisitivo alto. E graças a esse projeto social, hoje saiu o meu HC depois. Então, acredita no projeto, é de verdade, dá certo. O ideal seria que não precisasse, mas infelizmente hoje é o caminho mais seguro, né?
O ideal seria que todos tivessem acesso, né? Mas é isso aí, né? Conversa com o advogado, seja sincero, né? E faça o que é certo, né? Use o seu medicamento, né? Conforme o recomendado pelo seu médico, prescritor. Então, muito obrigado a todos vocês e um forte abraço. Tamo junto. Valeu, Natural TV. É nóis. É isso aí, galera. Então, se você tá buscando tirar o HC, mas não conseguiu ainda, a gente vai te deixar um link do nosso acolhimento aqui, onde você vai conseguir todo um direcionamento da documentação e do processo passo a passo. Então, ó, o link tá na descrição. Se você quiser saber mais, é só colar. Tamo junto. Então, eu fui lá, peguei toda a documentação, tá tudo certinho. Quanto tempo costuma levar para conseguir essa decisão judicial? Então, temos duas possibilidades de decisão judicial. A decisão judicial liminar e temos a possibilidade da decisão judicial final. Essa decisão final, ela pode vir em primeira instância ou em segunda instância. Em caso de vir por liminar, geralmente a gente consegue em torno de 30, 2 meses. No estourar, quando o juiz está favorável pela concessão da liminar, ele não demora mais do que isso, né? E aí uma decisão final, uma sentença final, está correndo mais ou menos em torno aí de 6 meses a 1 ano. Se acaso a gente vê que o processo fica parado mais de 1 ano, uma decisão que a gente toma aqui no escritório é sempre entrarmos com um habeas corpus substitutivo, alegando ali que a situação já se perdura por 1 ano, que o risco já se perdura por 1 ano, e aí a gente ultrapassa as esferas judiciais, entramos com um habeas corpus direto no STJ, junto com a documentação toda comprovada anteriormente nesse processo que, em tese, estaria parado, né? Muitas vezes por razões de quantidade de processos mesmo. Né? Para pela demanda? Eles param pela demanda que está mais alta? Quando a demanda aumenta, às vezes a gente vê uma demora daquele processo ser pautado, né, em segundo grau. Então, assim, a gente não pode deixar para lá, né, perceber que existindo essa demora, a gente precisa tomar atitude, né, e a atitude mais cabível nesse caso é entrar com outro habeas corpus, né, entrando no STJ e alegando aí a questão da demora e que com relação a essa demora, o risco se perdura por tempo indemasiado, causando dano aí ao paciente, né? Então, a gente milita em todas as esferas, em todas as possibilidades jurídicas que se apresentam ali na fase processual, no entorno e no objetivo de obter ali o salvo-conduto do paciente e militar nessa área, né, garantir esse direito. Próxima aqui é questão, ó, aqui, ó, para quem já recebeu a autorização, pode compartilhar semente ou muda com outros pacientes? Como é que funciona isso? Olha, em torno da semente, a gente tem decisões já hoje com relação a ela não ser considerada ali droga. Então, a princípio, não teria, assim, impossibilidade, né, proibição com relação à doação de semente, né, por nela não existir ali efeito psicoativo, assim como na muda também não existe, mas decisão judicial nesse sentido a gente tem só com relação à semente. Não aconselho fazer compartilhamento de nada que está autorizado, né, principalmente se você fez a importação através do salvo-conduto daquela extraína específico. Respeitar a individualidade do habeas corpus, né, a intransferibilidade desse habeas corpus, ele é essencial para que você mantenha ele em vigor, para que não exija nenhum tipo de medida mais com relação à perda do habeas corpus ou coisa pior. Então, não posso compartilhar nada. Tá, doutora, ainda acho que vai nisso. Fora compartilhar, né, essa pergunta aqui é boa, que quais são os riscos de plantar sem autorização judicial? Quem pratica aqui a desobediência civil pacífica, mesmo tendo uma prescrição médica, já é alguma coisa, né, pelo menos. Temos aí níveis de camadas de proteção jurídica. É nesse sentido que vocês precisam se atentar. Se você tem uma prescrição médica, uma indicação médica e principalmente uma melhora com aquele tratamento prescrito, você se caracteriza aí não como um usuário, mas como um paciente. E a partir do momento que você é um paciente, a gente desclassifica ali as questões envolvendo crime com relação ao uso da planta e ao manejo, passa-se a ter um caráter mais de saúde. No entanto, a gente não tem prescrições médicas que aufiram ali uma prescrição diretamente à questão do cultivo. Então, assim, a prescrição médica vai te dar um resguardo com relação ao porte das medicações que estão prescritas ali, né? O habeas corpus, ele é de fato hoje o único instrumento que a gente tem para fazer a garantia de fato ali da liberdade, do sossego, da ausência de constrangimento, da segurança da sua própria família e da naturalidade da sua vida, né? Não existe realmente um documento
documento que você possa ter, um lastro de documento que você possa ter, que vai te dar a mesma proteção do que um habeas corpus. O habeas corpus, para vocês terem uma ideia, ele é um remédio, né, que a pessoa, quando existe prisão por qualquer tipo de crime, quando existe uma prisão, uma condução coercitiva, é o remédio cabível para que se impeça aquelas situações coercitivas e de restrição de liberdade. Então, de toda maneira, se prevendo antes e se impetrando esse habeas corpus que a gente chama de preventivo e não repressivo, a gente tem aí uma possibilidade, uma impossibilidade de a sua liberdade ela ser cerceada, né, e você ser conduzido de maneira irregular aí por questão de passar até um constrangimento, né, de ser levado à delegacia, tendo uma autorização judicial que, em tese, já iria contrapor qualquer decisão que viesse vir depois para te prender. Exato. Eu vou puxar uma pergunta aqui da Cabocla que acho que tem a ver com isso. Ela pergunta aqui, a doutora Raíza, eu tenho as flores e tenho prescrição para uso vaporizado, mesmo assim eu preciso adquirir de associação as flores in natura? Se você adquire da associação, você precisa verificar se aquela associação ela tem autorização judicial para fazer a dispensação. Porque se não tiver, você está em tese na mesma situação de fazer a compra ali no mercado ilegal. Até acho que é mais seguro você plantar na sua casa e portar com a sua prescrição médica e de repente sofrer alguma abordagem, não mencionar nada com relação ao cultivo, mas estar portando aquelas flores ali sem rastro, né, vindo de correios, passando ali por diversos setores que podem configurar algo ilegal com relação a esse transporte, se a associação ela não tiver autorização. Se a associação ela tiver autorização legal, ela tem que mandar aí com um recibo, né? Se você for importar, você anda também com a nota fiscal. Isso vai te dar mais segurança no momento da abordagem, mas também não te garante nada. Hoje não tem muita diferença prática no dia a dia, em questão de abordagem, em questão penal, com relação a você ter essa medicação por associação sem autorização, tá cultivando, né? Ou tá cultivando. Então na mesma linha. É arriscado você até comprar e de repente você não sabe quais são os moldes da associação que está oferecendo, então aquela associação ela pode não ter permissão para enviar para outro estado, e aí você recebe, você fica sendo visto por algo que você não sabe a procedência de onde está vindo. Então tem que se informar direitinho. Tem associações que podem, que têm autorizações, mas não são todas. É possível perder a autorização judicial, doutora? Em que casos isso acontece? Porque não é você saiu o teu HC, tá? Você pode fazer o que você quiser, né? Dependendo da decisão judicial, ela pode vir restritiva ou não, né? Então, caso você ultrapasse aquela quantidade do HC, caso você pratique algum ato advindo, contrariando ali aquela autorização, aquele salvo-conduto, então você está correndo um risco, né, muito grande de ser imputada aí questão de associação e tráfico, artigo 33, né? Por exemplo, tem muita gente que acha que o seu habeas corpus vai te dar uma segurança qualquer que seja para você fazer um início de uma startup ou de uma associação, né? Não existe esse tipo de segurança, pessoal. O que existe é o habeas corpus individual ou um habeas corpus coletivo, visando aí uma proteção coletiva ou uma autorização coletiva de cultivo. Fora essas situações de autorização judicial, a gente não pode utilizar o nosso habeas corpus individual para poder fazer compartilhamento, né, das extraens, das mudas. Isso tudo são situações arriscadas, né, que podem fazer você perder o habeas corpus. Então é ligado, né? Espero que essas informações tenham sido válidas aí para você que tá, né, tentando judicializar toda essa questão do cultivo. É isso aí, simbora, galera. A gente vai direto pro Ganza App, aqui a rede social do jardineiro da jardineira. Já atualizei aqui. Quem que é aqui, ó? É o bruto no cultivo, não é nada bruto na voz, hein, ô Pedrão? Aí sim, meteu marcha. Celtinha aí, ó. Meteu marcha. E no cultivo top, hein? Você vê a planta ali vindo na flora, né? Deixa eu rodar aqui, ó. Ó que bacana, ó. Muito bonita a mesma estrutura, folhagem. Tá vindo, ó. Começo de floração. Tá fechando aí os buds, né? E agora deve dar a sua última estirada de crescimento aí e meter marcha top demais, 5 estrelas. Boa. Falta de magnésio, Churuganja, aqui do Jamaica. Ó lá, por que ele dotou isso, né? Ele observou ali a coloração da planta, viu que tá ali um amarelo esquisito, um amarelo mais claro nas bordas, uma coisa mais arroxeada. Observar é o principal, né, Churu? Agora é identificar o que é essa deficiência ou excesso, né, meu querido? Ou deficiência ou excesso. E para isso a gente tem que ter todo aquele plano de nutrição, né, que a pessoa tá usando ali, para poder saber o que é que ela pode estar realmente errando. Porque assim, pessoal, nem
tudo é falta. Às vezes o nutriente tá ali, mas ele não tá disponível. E às vezes o excesso de um nutriente atrapalha a absorção do outro. É aí que pega, onde a gente fica, às vezes, porque por isso que às vezes quando aparece que tá com deficiência e você tenta corrigir, você deixa coisa pior. E aí você, pô, será que eu diagnostiquei errado? Não, é porque tá tendo um processo ali, um erro na questão do balanceamento ali dos nutrientes. Então a dica é que tentar corrigir essa nutrição aí para que possa tirar essa tonalidade aí, porque folha amarela é só em final de floração. E o jeito como ela tá amarelando, né, Pedrão? São várias formas que a folha vai amarelar. Ela pode desbotar, ela pode ressecar, ela pode queimar a ponta, né? Nesse caso aqui, a gente vê um desbotamento que acontece da borda da planta, da folha, pro centro, né? Então aqui, é claro, tá com alguma questão nutricional aqui, só que aí tem que avaliar, né, meu querido? Qual que é a recomendação? A gente não tem dados aqui para te dar uma dica mais certeira. Na consultoria, né, Pedrão, a gente ia investigar o que você tá usando de substrato, você tá colocando o que de complemento, como é que tá a tua ambientação, como é que tá aí a tua luz, né? Então é um conjunto de coisas aí, né, Pedrão? O pH também, porque às vezes muito a absorção do nutriente fica desequilibrada, às vezes é o pH, não é nem a falta do nutriente em si. Então é investigar mesmo, é saber todo o contexto, né? Para dar uma dica mais assertiva, a gente sempre precisa saber todo o contexto. É dar essa investigada, tratar aí se a estrutura da planta tá legal, tem tudo aí para recuperar e meter marcha nesse cultivo. Mas o mais legal, né, Churu? Ele já tá observando bem, ou seja, você que tá no começo do cultivo, ou até você que é intermediário, observar o aspecto da folhagem, da arquitetura da planta ali, né, do caule, já é fundamental para você partir para as investigações, né, Churu? Observar tudo e poder fazer o que chama de eliminatória, né? Você faz ali o checklist e vai ali analisando ponto a ponto e até você conseguir consertar ali o problema. Então vale a investigação e faz parte do desenvolvimento de todo cultivador, observar os sinais quanto mais cedo possível, que aí fica mais fácil de resolver, natural. Ó o Xin Jinping aqui, ó, terceira semana de flora, uma fase boa, né? Terceira semana de flora, uma entrou atrasada para completar e manter as 6 em floração. Dá para fazer isso mesmo, né? Você vai equalizando ali. Ele fez uma redinha ali, né, Pedrão? Só que a redinha, eu não sei se ela fez muito a função, ó, que ela propõe, né? Porque pensar nesse plantio aqui com ou sem a redinha, acho que ela estaria na mesma linha, né? Talvez fechar um pouco mais as aberturas, né? Mas tá trabalhando bem aqui de qualquer maneira. E terceira semana de flora, ela ainda vai crescer os últimos milímetros, centímetros ali e começar a produzir. Já fechou os pompons, né? Já começou, agora é a fase de produção final. Esse Scrog aí, de fato, ele tá, por enquanto, né, pelo que a gente nota, sem muita função. Ele parece não estar muito efetivo, né, em equalizar a altura ali, que é de fato a função. Então, fica o detalhe aí que as plantas estão muito bonitas, mas se você quer de fato fazer um Scrog, a não ser que essa redinha seja de fato para segurar os buds, caso eles começam a pender, né? Isso aí pode ser que experiência já desse grow, né? Desse cultivo que ele leva, que na flora ele bota uma redinha ali para segurar caso comece a balançar. Mas para fazer um Scrog ali bem mesmo, é melhor que esses espaçamentos sejam menores, né? Ali para você conseguir ter um aproveitamento melhor do espaço ali.